Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E mais uma vez a gente tem uma história muito inspiradora e de um atleta, né? Só que na modalidade do voleibol. Estou aqui com o Gabriel, presidente do Real Brasiliense, um clube de vôlei de Brasília. Eu não sei se eu falo clube, eu falo time, e você vai me corrigir, viu, Gabriel? Eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? E, cara, eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo. Primeiro, quem é Gabriel, né? E o que levou o Gabriel a empreender no mundo dos esportes, especificamente no voleibol? Boa noite, Cristiano. Um prazer enorme estar aqui. Tá? Obrigado pelo convite. Agradeço ao Jeff que fez essa ponte, né? essa ponte pra gente, né? Jeff que é atleta nosso. E quem é o Gabriel, né? O Gabriel é pai, o Gabriel é bancário, marido, né? Além de ser presidente do time, é presidente de uma liga de esporte também aqui em Brasília, a Liga Cristã de Esportes. Legal. Então, e o que levou o Gabriel a criar o Real Brasiliense e ir para esse cenário do voleibol? Eu sempre mexi com esportes, hipismo, futsal, e fui para o meio do vôlei, né? E aí ali foi onde eu percebi que dava para a gente fazer algo diferente dentro de Brasília. Olha. Em 2021, eu acompanhei, na época era minha namorada, mas hoje minha esposa, Raine, numa competição de nível nacional, que eu não tinha participado antes, que foi a Superliga C lá em Contagem. Ela é jogadora de vôlei também. Ela também é jogadora de vôlei, mais do que eu, inclusive, né? E aí, nesse momento, que eu achei muito bacana participar daquela situação, de viajar, de jogar com times de alto nível. Uhum. Então, lá em 2021, que foi com o Mais Ouro, que era o time da época dela, que eu senti que dava pra gente fazer algo diferente aqui dentro de Brasília. Então, a gente foi construindo, tivemos a ideia de criar o Real Brasiliense, e a gente conversou que a pouco era Baile de Munique, né? Era outro nome de amigos, que era do futebol, enfim, a gente conseguiu transformar no Real Brasiliense e criamos toda essa carreira, essa história que a gente tem nesses 3 anos de vida que a gente acabou de completar agora, dia 15 de fevereiro. Olha, bacana. Na época, tá pertinho do aniversário, né? Pertinho do nosso aniversário. Então, legal, cara. Que bacana. Construindo tudo isso. E quando você começou a mexer com vôlei, qual era assim a aspiração de vocês? Onde vocês queriam chegar? O que assim motivou você assim a iniciar esse projeto? Qual era a expectativa? O primeiro ponto que eu sempre tive, né? Eu vou falar mais de mim porque acho que a ideia principal foi eu que sempre quis ter, é chegar na Superliga A. A Superliga A, só para quem não conhece ainda, é como se fosse um Brasileirão, né? Série A, B e C. E aí a gente inicia pela Superliga C e vai chegando no topo. Vai subindo de nível. Então o nosso objetivo é esse. Mas para a gente chegar nesse objetivo, a gente tem o time profissional e tem as categorias de base. Cara, do momento que a gente criou nossas categorias de base, o cenário já começou a mudar. Por quê? Óbvio que a gente ainda tem nosso objetivo, mas quando a gente começou a tratar com nossos atletas da categoria de base, o nosso coração já começou a abrir. Por quê? É cada história que o time resgata, trata, sabe? A gente mexe com sonhos. Então, não só a gente, claro, né? Uhum. Todos os times que têm algum objetivo nesse sentido mexem com sonhos. Esporte, a cultura também, o né? esporte, ele é algo assim surreal, né? E salva vidas. Uhum. A gente tem tantos testemunhos dentro do nosso time Legal. que tem mudado a vida do atleta, que tem melhorado a vida do atleta, né? Então, a partir do momento que a gente criou a categoria, minha esposa, ela fala isso, que ela prefere hoje ver as menininhas do Sub-16, as meninas de 14, 15 anos jogando, e é muito bonitinho, do que ela mesma estar jogando, por conta de tudo que é construído. Né? Então, esse objetivo que a gente tem também é o que está fazendo a gente seguir com tudo. Caramba, legal. E assim, dentro desse projeto, Gabriel, quais são assim, os principais desafios que você tem enfrentado? Mesmo você dizendo que o time é o time, né? Não é clube, Isso, é time. é o time. O time ainda tem 3 anos, né? Que ele tá com... É um time novo, mas quais são os principais desafios que você tem enfrentado, vocês têm enfrentado no esporte aqui, vamos falar, na nossa região, Regional, Brasília, né? Regional. Então,
A Federação de Vôlei, eu vou trazer para a Federação de Vôlei, ela está começando a conseguir ajudar os times dentro de Brasília. No passado não estava sendo assim. E eu acho que por não ter um apoio da nossa entidade superior, que é a federação, fica muito mais difícil para os times eles conseguirem alcançar alguma coisa. O que eu estou tentando falar com isso? Há 2 anos atrás, não tinha um campeonato brasiliense. Sério? Não tinha os times para jogar. Ano passado que teve o primeiro campeonato. Parece que foi depois de 19 anos que Caramba. veio acontecer. Mas por que não tinha os campeonatos brasileiros? Porque não tinha os times. Então eu acho que os times eles têm dentro de Brasília, tem muito time dentro de Brasília, mas eles preferem ficar no mundo amador. Então, com a federação conseguindo organizar a casa, facilita um pouco. Qual a dificuldade hoje que um time profissional tem? A primeira dificuldade, eu acho que praticamente todo mundo sente, que é a parte financeira. A parte financeira... Caro, né? Caro. É muito caro a gente manter um time, um clube por completo, por toda a estrutura que tem. Uma bola de voleibol hoje é R$900. Caramba, sério? A bola Mikasa oficial, ela é R$900. E aí, para você dar treino, você não... A gente estava conversando do esporte, né? Você não teve mesa, né? É diferente. Claro que a raquete, ela é cara, então precisa de um tênis, mas aí é só uma raquete, vamos colocar lá uma dúzia de bolinhas, 12 bolinhas. Não. Mas se a gente não tiver pelo menos 12 bolas para um treino, a gente já não consegue desempenhar um bom treino. Então tem todo... E eu estou falando só de bola nesse momento, porque é uniforme, às vezes você precisa de uma biruta, que é um material que a gente utiliza, um caixote, aí precisa de uma quadra boa. Então, essa parte financeira é o que mais pesa hoje para a gente. Em Brasília, é diferente dos outros cenários regionais que tem. Aqui a gente não tem prefeitura que ajudaria, a administração não tem poder para ajudar, não tem recurso financeiro para ajudar, até consegue ajudar com algum espaço público que teria, mas também não seria exclusivo do clube. Então, existem essas dificuldades que os times profissionais, que querem almejar o mundo profissional, sofrem. E aí eu acho que é por isso que o mundo amador dentro de Brasília ele é muito vivo. E tem muitos times e vem crescendo cada vez mais. Então, assim, pelo que você está falando, o principal desafio é realmente financeiro pelo o custo, alto, de você manter uma estrutura dessa. Porque por uma bola R$900, você imagina, você precisa de 12, caramba, realmente é complicado. E nessa sua trajetória, Gabriel, como é que você tem enxergado, assim, eu vou fazer uma pergunta, parece até que é boba, mas como é que você tem enxergado a visão pública, política, com relação ao esporte? O que vocês têm percebido? O que o governo, vamos dizer assim, local, tem feito? Ou o que você acha que eles poderiam fazer para ajudar o esporte? A gente sabe, e eu acho que isso é claro para todo mundo, que futebol, nacionalmente, é o esporte... É a menina dos olhos do Brasil, pronto. Exatamente. O vôlei estaria em segundo plano, e aqui em Brasília, eu acho que é um pouco ainda desse formato. Por mais que esse ano, desde o meio do ano passado para cá, mudou um pouco, mudou. Mas o futebol ainda é o que é mais investido aqui, o que tem mais apoio. Claro que com a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, trazendo algumas competições nacionais para cá, o governo começa a entender que o vôlei tem um poder muito grande e que dá para começar a apoiar os times. Mas o futebol hoje é o que é mais investido. A gente tenta chegar no deputado, a gente tem uma deputada que nos apoia, deputada Deise Amarillo, que ela é enfermeira, inclusive, e ela gosta muito do nosso time. Por quê? Porque mexe com as partes da saúde. O esporte ele salva vidas, transforma a saúde da pessoa, então ela está nos apoiando nisso e chegou para ajudar nosso time tem 1 ano e meio, mas o restante do governo ainda não tem esse apoio todo, um programa direcionado para os times, para conseguir ajudar, ainda é muito engessado essa parte do governo para ajudar todos os times. Você falando isso, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu esporte. A gente acabou de presenciar o Hugo Calderano, que é o mesatenista terceiro do mundo,
atrás de 2 chineses, que é onde realmente o tênis de potência, mesa né? é a potência do tênis de mesa mundial. E o cara que teve que ir embora para a Alemanha. Ele teve Para que conseguir morar. desenvolver. Ele está há 7 anos na Alemanha para poder desenvolver, porque assim, infelizmente o país natal, o país de origem dele, não reconhece o esporte como deveria. E o cara precisou fazer um movimento violento, ganhou a Copa do Mundo em abril, vencendo 3 chineses na caminhada assim, final, um japonês e 3 chineses, acho que foi isso mesmo, mas os 2 últimos chineses, ele venceu o primeiro, o segundo e o terceiro do mundo, na época ele estava do ranking, na época ele estava em quarto, agora ele está em terceiro. E cara, impressionante, mesmo com tudo isso, todo feito que ele fez, a gente vê hoje o governo, o país, todo mundo voltado só para o futebol. Futebol. E aí, você está me trazendo o exemplo do Hugo. Hoje, a gente tem um atleta que ele carrega o nome de Brasília, que é o Matheus Brasília, que joga fora de Brasília, no time do Cruzeiro, multicampeão, né? E é a seleção do Brasil. E aí, assim, eu estou dando esse exemplo, mas a gente tem vários outros atletas de Brasília no mundo do voleibol que não jogam aqui. Que, infelizmente, hoje a gente só tem um time profissional, que a gente pode dizer que é o Brasília Vôlei. A gente nasceu agora, está engateando. Então, o Brasília Vôlei também não consegue atender todo mundo daqui de Brasília. E Brasília é um celeiro do voleibol nacional. Caramba. É um celeiro do voleibol nacional. Eu cito nomes aqui. Cristiano, Matheus Pinta, Matheus Brasília, Davi Moraes, o Ítalo, sabe? A gente tem vários atletas que não conseguem ficar dentro de Brasília porque não tem um time para conseguir abraçar. A Buba e atletas que chegam na seleção, não é só nível nacional, atletas de nível de seleção. Só que, infelizmente, é o que você falou. O governo ainda, né, nacional, não vê isso. Não vou dizer que seria uma prioridade para o país, mas eu acho que tinha que ser uma ponte para que a gente conseguisse ampliar, melhorar as coisas dentro do esporte, né? Existem alguns programas de incentivos, mas é tanta burocracia que a gente sofre, né? E aí eu falo isso como presidente de uma entidade, de uma associação sem fins lucrativos. É muita documentação que a gente precisa tirar. E aí, claro, que tem um certo tempo para que você tenha essa maturidade de CNPJ para conseguir emitir algumas certidões, né? Mas mesmo assim, não tem nada que vem diretamente do governo. Existe a lei de incentivo ao esporte. Acho que eu ia perguntar isso, se tinha alguma lei, né? existe a lei de incentivo ao esporte nacional, né, que é pelo Ministério do Esporte, e a lei de incentivo ao esporte regional, que a gente entraria pela Secretaria de Esportes. Mas a gente precisa de um patrocinador. Entendi. Então, e tem que ser um patrocinador de alto nível financeiro, porque aí a gente vai descontar no imposto de renda dele. Sim. Aí só desconta 1%. Então, para você conseguir, vou colocar um exemplo de 1 milhão. Cara, é muito dinheiro que essa empresa ela tem que fazer durante o ano para você conseguir pelo menos R$1 milhão. E a gente sabe que no mundo profissional, R$1 milhão para a gente aqui é maravilhoso, né? A gente ia ficar feliz da vida ganhando R$1 milhão. Mas para o esporte e desenvolver categorias de base, de investimentos, um custo tão alto, é muito alto. Então, assim, existe sim programas, mas não que vem diretamente do governo. Se você não consegue uma empresa para que ela aceite ser sua patrocinadora na lei de incentivo ao esporte, você não consegue nada. Entendi. Aí seria pela emenda parlamentar, que aí também a gente sabe que nem todos os parlamentares têm todo esse recurso para conseguir, porque a gente sabe da demanda de cada parlamentar. Então, é um cenário, sair do mundo amador para o mundo profissional, muito delicado da gente conseguir. Então você está me dizendo que para empreender no esporte hoje existe um elemento chave que é a paixão. Paixão. Isso. É o amor. É amor. Se você não tiver o amor envolvido, entendeu? Você não consegue prosseguir, porque senão você desiste no primeiro ano. Entendi. No primeiro ano você desiste.
É o amor que segura, sustenta a paixão ali pelo esporte, não só pelo esporte. É o que eu falei referente à categoria de base. Por pessoas também. Sabe? Hoje a gente tem o amor por pessoas. O propósito que a gente tem é tão lindo, cara. Meus meninos agora estão indo para Goiânia. Cara, que legal. Sexta-feira agora eles estão indo para Goiânia disputar a Copa Neurologia. A Copa? Copa Neurologia, que é um time que tem lá. Ah, tá, entendi. Copa Real barra Neurologia. E aí, cara, você vê assim, o brilho dos meninos treinando, se dedicando. Os meus meninos que treinam em Taguatinga, tem gente que mora no Recanto das Emas, aí tem gente que mora no Gama. Fica muito mais fácil hoje para eles lá em Taguatinga do que no Guará, por conta da logística deles. Aí os meninos se dedicando, entendeu? Indo para os treinos, ficando até tarde. E aí a gente transforma vidas. Então, isso aí é o que motiva a gente. Porque se vai falar, tá no esporte para você ganhar dinheiro, esquece. Esquece porque... claro que existe os times de alto rendimento que conseguem tirar dinheiro. Mas a gente aqui de baixo, e aí eu te trago uma realidade. A gente aqui de baixo, do mundo amador indo para esse mundo profissional, é o que produz atleta. É o que produz atleta. Eles saem daqui para ir para lá. Né? Então, a gente infelizmente não tem esse apoio, esse incentivo. Né? A gente vai mais pelo amor, pela paixão. Você tocou no ponto-chave. Porque quando você fala sobre essa questão do custo que envolve, né, você produzir atletas, né, você falando dessa questão aí da instituição Real Brasiliense, pegar o menino, né, salvar vida, desenvolver, gerar nele uma consciência, né, competitiva saudável, Exatamente. onde ele possa se cuidar e ele possa pensar e sonhar cada vez mais e mais. Cara, você falando essas coisas, eu fico imaginando assim, o quão isso é benéfico e como a gente, como sociedade empresarial, né, não sociedade política, não consegue enxergar isso. Exatamente. Né? Que o retorno ele já está praticamente... é como se o retorno viesse antes do investimento. Sim. Não é? Seria isso, né? Porque assim, o atleta, hoje eu considero todo mundo atleta. Não são alunos, né? São atletas, todos os integrantes do Real Brasiliense, do Sub-16 até o profissional. Ele poderia, em vez de estar lá no treino, fazendo qualquer outra coisa da vida dele. E a gente sabe nesse mundo moderno, né? Ou tá no celular, que é uma situação corriqueira, ou não. Ou tá no meio da rua, né? Roubando, fazendo outras coisas. Porque a gente sabe que se não tiver no esporte, vai estar fazendo isso. E aí você tocou no ponto, né? Da disciplina, né? E aprender com o esporte, e o aprender não é só ganhar, é perder também. Sei do que é isso. Final de semana eu perdi. Aprender a ganhar resiliência. Isso mesmo. No voleibol, você só pode relacionar 14 atletas. Mas a gente treina com 18, 20 atletas. E aí, será que você conseguiu se dedicar para você estar dentro dos 14? E dentro desses 14, o funil, ele já afunila e vai para 7 atletas para estar dentro de quadra? Então, tudo isso a gente vai trabalhando para a sociedade. Porque aí você está produzindo pessoas. E está gerando também um espetáculo também, né? Porque é bonito de ver um jogo bem jogado, né? Exatamente. Então a gente produz atletas, produz pessoas, né? Com valores. Você vai para um treino, no seu treino eu acho que é a mesma coisa. Se você chegar atrasado, já fica ruim para você. É verdade. Você já perde um tempo de treinamento, de dedicação ali. O seu técnico com certeza deve puxar sua orelha lá da mesma forma. Então, você consegue educar as pessoas. A gente está falando de saúde, de educação, né, de criminalidade, porque você tira as crianças da rua. E aí, infelizmente, a gente não tem... Eu não sei se seria essa facilidade, mas seria o apoio, né, do Estado, que aí a gente parar de falar governo e falar Estado, né, voltado para ajudar as entidades e facilitar. E facilitar para a gente conseguir desempenhar o melhor nosso papel. Conhece Mário Sérgio Cortella, né? Sim. E ele sempre fala uma frase que faça o melhor nas condições que tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Poxa, e a gente segue essa filosofia. Né? Até quando a gente tiver condições melhores, fazer melhor ainda. E é interessante você falar isso, eu vou bater nessa tecla só mais uma vez.
todo o investimento, toda a preocupação, toda a atenção, a prioridade ao esporte, e eu vou também puxar a cultura, porque eu sou músico também, eu acredito que isso, na verdade, não é um favor Não. que o Estado, usando a sua palavra, a sociedade, a população, enfim, não é um favor que se faz, é um investimento com um retorno garantido. Sim. Você tem um retorno garantido, porque, cara, não tem coisa mais linda do que você ir num concerto e ouvir uma música bem cantada ou bem tocada, né? Você ter o privilégio e a honra e a alegria de falar assim, pô, aquele artista ali, ele é da minha cidade, né? Ele Exatamente. começou ali, a gente tem hoje alguns artistas que passaram por aqui, como Oswaldo Montenegro, enfim, o próprio Ney Matogrosso, que teve um tempo que ele passou por aqui. Então, quando a gente fala assim, ó, aquele fulano ali, as bandas, né? As bandas de rock, de pop rock, Legião Urbana, Capital Inicial, enfim, que a gente tem esse orgulho. Então, na verdade, esse investimento, ele não é nenhum tipo de favor. Não. Porque o retorno, né, que a gente, como sociedade, como cidadão, a gente recebe é muito grande. Interessante você falar essa situação, e a gente estava conversando de Planaltina, Uhum. né? Do projeto que a gente vai inaugurar lá no mês que vem. E tem muita gente que nem acredita que tais pessoas saíram daqui, É verdade. né? Tais pessoas. E nem acredita que poderia acontecer uma situação dessa, né? Aí você falou do Hugo, poxa, caramba, um brasileiro, né? Saiu da cidade dele. E aí a minha situação de Planaltina é essa. Um atleta nosso, ele saiu de Planaltina, começou a treinar em Taguatinga, foi para a Romênia. Olha que loucura. Jogou na Europa. Que legal. Jogou em Minas Gerais, jogou em vários estados aqui do Brasil, mas foi para a Europa. E aí entra nesse ponto. Qual é o objetivo dele hoje? Hoje ele já tem 34 anos, já está finalizando a carreira dele. E aí o propósito dele, e ele pediu isso para mim, eu lembro como se fosse hoje, a gente no nosso último jogo da Superliga, lá em Maringá, a gente junto, a gente se despedindo da competição, ele me abraçou e chorando. Ele falou, Gabriel, você vai fazer um favor para mim. Aí eu fiquei me assustado, que ele tem 2,05 m, né? Eu sou alto, mas ele tem 2,05 m, né? Aí eu meio assustado assim, foi falar. Aí ele, você vai me ajudar a produzir atleta lá da minha cidade de onde eu saí, porque eu quero tirar atleta de lá. Porque ele sabe que lá é um celeiro também. Para Brasília, né? Então, e quem sabe para o Brasil. Então, é exatamente essa situação. Não. A gente não está fazendo um favor, né? Mas a gente também não tem esse apoio. E vai de encontro com a paixão, com o amor. Porque se for para a gente ficar esperando alguma contrapartida de qualquer coisa, a gente não prossegue com nada. A realidade hoje de um time de voleibol, que eu posso falar bem, é essa. Né? A gente leva pelo amor, pela paixão. Legal. Cara, eu sei que você chegou a começar a falar aí sobre esse atleta aí, né, que foi para a Romênia, mas eu queria que você me falasse alguma história, algum episódio que você vivenciou como presidente ou como atleta que marcou você, que te vem à mente agora, uma coisa que foi assim inspirador, que foi assim até transformador e que fez você assim falar assim, cara, isso me faz não desistir. Você lembra de algum momento assim do nosso time? Então, pode ser do seu time, do Real, da sua trajetória como presidente, como atleta, enfim. Alguma coisa que te inspirou a dizer assim, cara, não posso desistir. Cara, eu vou trazer a história que eu comentei com você da Superliga B. Então vamos lá. Tá? Eu sei, eles não sabem. Conta pra eles. Eu vou comentar. Nosso time tem 3 anos, então já participamos de 3 Superligas C. E aí surgiu essa oportunidade para a gente jogar a Superliga B. Exatamente no momento que eu fui lá, porque eu que dei a notícia para os atletas, quando eu falei, e aí tem uma outra história também de Planaltina que aconteceu, que eu conto após essa situação da Superliga B. Quando eu contei, você conseguia ver o olho dos atletas brilhando. Sabe? No sentido assim de, não acredito que eu vou jogar uma competição de nível nacional. Sabe? E aí, volta no ponto que as pessoas elas ainda não acreditam que isso vai acontecer na vida delas. Né? Então,
Quando eu vi aquele momento, cara, para mim foi muito gratificante. Hoje eu não me arrependo de nada que eu já fiz para que tudo isso acontecesse. O que tudo isso acontecesse? Jogar Superliga B? Não. Do início do time. A gente começou a treinar, não tinha nem espaço. Depois de 2 meses que a gente conseguiu uma quadra dentro do condomínio de um colega nosso. E a altura, praticamente da altura dessa sala, porque com o quadro de condomínio tem uma cobertura e é baixa, é para criança. Né? Então, assim, é um orgulho, não só para os atletas, mas para a gente também do Real, porque a gente tem toda uma história com vários atletas que ainda estão com a gente, em conseguir jogar uma Superliga. Entendeu? Ver as coisas acontecendo, fazer as coisas acontecerem. Então, esse momento que eu fui dar notícia para os meninos, que os meninos brilharam os olhos, cara, foi muito marcante para mim. Legal. E aí me passou todo um cenário que a gente viveu. A gente comentou sobre bola. O filme passou pela cabeça. O filme todo passou. Né? A gente comentou sobre a bola. Nossas 5 primeiras bolas, a gente comprou usada do ex-técnico da Raine, que ela é minha esposa, e aí, cara, ele me vendeu a preço de custo. Ele me vendeu a bola de R$80, usada, já fim de carreira a bola. Mas foi o início, sabe? E eu lembrar de tudo isso que aconteceu, fazer as coisas acontecer, é muito gratificante, sabe? Então, isso foi um momento que marcou para mim, para o time. E aí, em Planaltina, a gente já tinha ido, depois da Superliga, ir lá para fazer uma parceria com o time que tinha. Então a gente reuniu os atletas. Quando a gente deu a notícia, eu nunca vi tanta gente feliz, gritando. Teve um menino que ele agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por entrar nesse time. Entendeu? Então isso, assim, pra gente que tá aqui organizando, na correria, no dia a dia, nem sabe a importância que o time tem para essas pessoas. Entendeu? E aí, é nesses momentos que a gente consegue entender. É entender mesmo, sabe? É entender o que o time representa para as pessoas. Então, são esses pontos que me marcaram. Os dois momentos aí que conseguiu deixar bem marcado na nossa história. Bacana, cara. E eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que parece que ela... Vou fazer a pergunta. Existe alguma pergunta que até agora eu não fiz e você gostaria que eu fizesse? Rapaz, a nossa conversa está fluindo tão bem, né? Que eu acho que a gente está conseguindo falar sobre tudo. Mas algum ponto que de repente você gostaria de ter tocado e eu não perguntei e você acha que é relevante você falar? A hora é agora. Do futuro do time. A gente não conversou sobre isso. E o futuro do Real Brasiliense? Como é que é? A gente está falando só do passado, né? A gente nem falou do presente nem do futuro. Esse momento a gente ainda não falou ainda. Então o passado foi muito bacana, né? Tá marcado na nossa história e vai ficar marcado. Acho que é muito importante todo mundo ter um passado. O presente, a gente está no momento de reconstrução, né? O nosso time que participou está no momento de reconstrução no masculino e no feminino, mas a gente mantém a nossa base toda, sub-20, e aí a gente está abrindo um polo agora em Planaltina. E o futuro é um projeto de reconstrução de 2 anos, que a gente quer voltar para a Superliga B em 2026 para 2027. O objetivo é a gente... Hoje vocês estão na Liga C. A gente voltou para a Superliga C, né, porque a gente ainda não conseguiu o desempenho que precisava e voltamos para a Superliga C. Esse ano a gente mantém na Superliga C, porque a gente não pode também sair atropelando nada. E aí pro ano que vem, porque aí a gente vai ter um tempo para a gente conseguir estruturar os atletas, treinar, né, ter todo um preparo. E 2026 para 2027, aí sim a gente ficar na Superliga B e o nosso objetivo é com o masculino e com o feminino. E aqui em Brasília só existe um time na Superliga A, que é o Brasília Vôlei, e como feminino, o masculino está na B. Ano passado a gente jogou. É difícil manter os dois, né? Pelo que você está falando. Muito difícil. O voleibol nacional, ele é muito forte. O celeiro do voleibol nacional é Minas e São Paulo. Minas Gerais está com 10 times na Superliga. Caramba. Então é o celeiro. E aqui em Brasília, só o Brasília Vôlei que existe e a gente nasceu agora. Então a gente foi na Superliga B,
sentiu a experiência, viu como é que é, então já sabe o que a gente precisa estruturar e a gente vai fazer isso para esse futuro, para a gente conseguir voltar para a Superliga B e aí, mais para frente, a gente vai projetar tudo para a Superliga A, que é o nosso objetivo, que sempre foi, para a gente conseguir ficar num patamar nacional. E pensando no futuro, se você fosse destacar 3 ou 5 coisas que você acredita que o Real Brasiliense precisa para chegar aonde você está projetando, quais seriam essas 3 ou 5 coisas, ou 3 ou 5 coisas, se tiver mais, que você acha que vocês vão precisar para isso? Primeiro ponto, que eu acho que todo time entende isso, é fortalecer a categoria de base. A categoria de base é o coração do nosso time. Os atletas, eles precisam sair de lá já para entender que eles vão jogar no nosso time no alto nível. Então, seria um plano de carreira. Exatamente. Legal. Exatamente isso. Uhum. E é o que eu falo para todo mundo. Legal. E aí, assim, hoje, antes da gente continuar nos outros pontos, hoje, os mais jovens, vou dizer os mais jovens que eu já estou mais velho, já estou com 32 anos, eles ainda não entendem que eles vão crescer, que eles vão subir. Eles ainda ficam muito ligados emocionalmente. E aí, não adianta só a gente preparar o atleta taticamente, tecnicamente, fisicamente. Tem que preparar mentalmente também. Do emocional tem que ser fortalecido. Exatamente. E hoje, no esporte, eu acho que está bem evidenciado essa parte mental. Né? Que a gente tem que preparar o atleta também, tem que se preocupar com isso também. Então, o fortalecimento da categoria de base é nesse sentido também. A gente preparar ele, óbvio, que tem que saber fazer uma manchete, saber fazer um toque, isso aí tem que saber fazer. Mas ele tem que saber que ele não vai ficar ali para sempre. E hoje vocês têm algum tipo de apoio nessa área de saúde mental, alguma coisa nesse sentido? A gente teve uns estudantes de psicologia que foram fazer um projeto com o time profissional feminino. Legal. E fizeram algumas dinâmicas muito legais. Bacana. E a minha esposa joga no time profissional feminino, então ela me dá os feedbacks. Legal. E aí ela falou que foi muito legal todas as dinâmicas que eles fizeram. Foram 3 encontros, se não me engano. Acho que foi isso. Teve o primeiro encontro, com um período de 3 meses, porque eles coletaram os dados, fizeram toda a pesquisa, voltaram com o resultado. E aí o resultado, as meninas já tomaram um baque, porque não sabiam que estava naquele patamar. Então, a partir daqueles dados que eles coletaram e apresentaram, trabalharam em cima, e aí conseguiram ter um resultado bem positivo. Né? Então, é um detalhe que tem que ser observado na parte esportiva. Então, esse seria um dos pontos né, para o futuro. A segunda parte seria a questão de estrutura física do clube, que a gente precisa ter a nossa casa, né, para receber jogo, para mandar jogo, para a gente centralizar a nossa casa. Né? Então, é um projeto que a gente tem também para o futuro. Bacana. Né? E o terceiro ponto, acho que seria essa parte mais, não vou dizer mais difícil, mas que seria um pouco mais trabalhoso, levantar o recurso financeiro. Né? E aí, por isso que eu falei que é um projeto de 2 anos que a gente está fazendo, para que a gente consiga chegar lá bem, tranquilo, e não só chegar. Porque hoje chegar, beleza, acho que muitas pessoas vão conseguir. O problema é se manter lá. Chegar, a gente chega. luta, né? A gente luta, vai, chega. Mas se manter, aí já fica um pouquinho mais complicado. Então, a gente tem todo esse planejamento, essa visão para conseguir estruturar a base, com todos os pontos que eu comentei com você, a parte estrutural do time e também a parte financeira. Porque aí entra tudo em conjunto. Né? Porque aí, se a gente tem uma base boa, a gente sempre vai ter atleta bom. Legal, bacana. Cara, a gente poderia estar conversando aqui, ficar conversando aqui até a noite, né, entrar dentro, enfim. Mas a gente tem o recurso limitado chamado tempo. E eu vou te fazer a última pergunta, a pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui, e eu vou fazer para você. O nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias.
Então você contou aqui um pouco, né, da sua história, um pouco da história do Real Brasiliense. E eu pergunto para você, Gabriel, que história você gostaria que contassem sobre o Gabriel? Se as pessoas fossem contar a história do Gabriel ou algo da história do Gabriel, que história o Gabriel gostaria que fosse contada a respeito do Gabriel? Eu posso responder mudando um pouco a sua pergunta, mas eu ainda vou responder sua pergunta. Fique em paz. Já conta uma história, né? Por tudo isso que eu te contei, o que a gente conversou já conta uma história. Que o Gabriel é doido, que faz as coisas por amor, né? Já é assim. E eu confesso para você que eu fico feliz por isso, porque mostra a minha essência de fato conseguir fazer as coisas com amor, com prazer, né? Porque o que eu tenho maior prazer é ver as pessoas bem. Então, essa história que já contam de mim, eu gostaria que continuasse contando, que eu me dedico, que eu vou atrás, e eu de fato sinto que eu faço isso. Né? Então, mas isso é para quem? Para o Gabriel aparecer? Não, de forma alguma. É para as pessoas se sentirem bem, para todo mundo conseguir usufruir. Então, essa história que contam de mim, eu já fico feliz, já fico satisfeito, porque é o que mostra a minha garra, a minha luta, quem está no meu dia a dia, que é minha esposa, minha mãe, minha filha. Então, eles sabem, e claro, os meus técnicos, né, também, eles já conseguem contar essa parte do Gabriel. Tá certo. Além disso, você gostaria que alguém contasse mais alguma outra coisa sobre você? Cara, eu gostaria que todo mundo visse a verdade que eu levo, né? Eu sou muito sistemático com isso. Não gosto de injustiça, né? Então eu gostaria que todo mundo visse isso. Sempre a verdade, a clareza, que eu gosto sempre de deixar para todas as pessoas. E qual é a sua verdade? A minha verdade é simplesmente que a gente consiga entregar para as outras pessoas o que a gente tem de melhor. Legal. É isso que a gente tem que deixar de verdade. Bacana. Gabriel, agora a câmera está ali, você vai ter a oportunidade de deixar uma mensagem, você vai ter a oportunidade de falar das redes sociais, sua e do Real Brasiliense. Se você quiser fazer um apelo por patrocínio, apoio a esse público empresarial que com certeza vai assistir esse episódio, e o que mais você sentir vontade de falar nesse momento, o encerramento vai ser por sua conta, então fique à vontade. Maravilha. Cristiano, eu já quero agradecer, né, por essa oportunidade. Claro. Né, quero agradecer no início ao Jeff, que é nosso capitão do time do Adulto Taguatinga, né, agradecer a todo mundo que acompanhou esse momento, essa conversa maravilhosa aqui, bem legal, bem descontraído, e nossos bastidores que estão aqui, né, fazendo a coisa acontecer. Né? Então, obrigado por tudo. Nossa rede social é Real Brasiliense Voleibol Clube, o nosso foco é o nosso Instagram, né? Então qualquer situação que for para acompanhar é só seguir o nosso Instagram, tá? Inclusive dia 7 de junho a gente vai fazer uma seletiva em Planaltina, estamos abrindo um polo no Planaltina com o Sub-21 e o adulto, né? Então qualquer novidade só acompanha a gente por lá. Você falou sobre um apelo, né, com algum empresário. Se algum empresário tiver interesse em divulgar a marca, né, no meio do voleibol, que a gente já consegue ser uma referência dentro do voleibol nacional, a gente está com as portas abertas. Né? Existe a Lei de Incentivo a Esportes, que pode nos ajudar também, mas caso queira ajudar a gente de outra forma, a gente vai ser eternamente grato por isso. Né? E a gente conseguir ampliar o nosso projeto. Seria isso. É isso aí. Então, gente, eu quero agradecer ao Gabriel por ter aceitado esse convite. Bom. Quero dizer para você que foi um prazer, né, a gente ter batido esse papo, ou melhor, eu ter batido esse papo com você. E eu quero dizer para você, normalmente eu não faço isso, mas como eu sou um esportista, eu acredito em tudo aquilo que a gente conversou aqui, que o Gabriel falou, eu quero também fazer esse apelo para você.
Se você acredita, né, no esporte, se você entende que o esporte é algo que faz sentido para você, que te alegra, te desestressa, que faz você ter esse momento de descontração, olha aí, ó, tem uma grande oportunidade de você investir, né, sabendo que o retorno desse investimento ele é certo e garantido. Eu vou dizer mais, ele já vem antes de você investir, porque segundo o que o Gabriel falou, e não só o voleibol, o tênis de mesa, o futebol e demais esportes, todo mundo que se envolve, todo mundo que trabalha, todo mundo que está participando desse movimento esportivo, com certeza melhora a qualidade de vida. Exatamente. Melhora a qualidade de vida física e mental para poder ser mais preciso e gera também uma qualidade de vida para o seu ambiente. Então, eu queria reforçar o apelo do Gabriel e também agradecer sua audiência, o tempo que você dedicou para assistir esse episódio e continue com a gente. Até o próximo episódio. Valeu!